E aí, galera? Vocês sabiam que é muito mais do que só aquela série irada de ficção, sabe? Cheia de mistérios e tudo mais? Essa série bombada da Netflix, que mistura a nostalgia dos anos 80 com umas paradas sobrenaturais, tipo, arrebentou no mundo todo, né? Mas por trás daquela história toda, tensa e emocionante, tem um monte de curiosidades maneiras que mostram como essa produção é caprichada nos detalhes. Tipo, os caras pensaram em tudo. Então, se preparem para dar um rolê em Hawkins e no mundo invertido, porque hoje a gente vai desvendar as curiosidades mais incríveis sobre. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Bora lá! O sucesso tem muito a ver com as inspirações nos anos 80, saca? Os irmãos Duffer, os caras que criaram a série, cresceram vendo os filmes e lendo os livros daquela época, e isso aparece em cada episódio. Tipo, direto. A vibe da série é uma mistura de e até. Essas influências criaram aquela sensação nostálgica que faz a gente viajar no tempo, sabe? E tem mais. Os personagens e as aventuras deles são inspirados em e nos livros do mestre do terror. Até os detalhes, tipo os pôsteres nos quartos dos personagens e as músicas, são escolhidos a dedo pra gente voltar no tempo. Isso cria uma conexão, principalmente para quem viveu nos anos 80. E não podemos esquecer dos efeitos práticos, que são como faziam antigamente, sem depender tanto de computação gráfica. É tudo na raça. Então, cada vez que você assistir, é como se você estivesse entrando em uma máquina do tempo, sacou? Cheio de nostalgia e referências. Sabia que quase se chamou? Pois é. Os irmãos Duffer queriam que a história se passasse em Montauk, lá em Nova York, um lugar cheio de lendas e mistérios. Mas aí, por causa de uns problemas e para ter mais controle da história, eles decidiram criar Hawkins, lá em Indiana. Outra parada interessante é que muitos personagens e partes da história mudaram pra caramba antes de chegar na versão final que a gente ama. Por exemplo, a Eleven era pra ser mais dark, mais sinistra no começo. Aí os Duffer Brothers mudaram a personalidade dela pra ser mais frágil, sabe? Mais gente como a gente. E isso foi essencial pro sucesso da série. E o Steve, o personagem do Joe Keery, era pra ser um vilão secundário, tipo, um Zé Ninguém. Mas o cara mandou tão bem com aquele jeitão dele e a química com o resto do elenco que os roteiristas mudaram de ideia. O Steve virou um dos personagens mais queridos, com uma história que surpreendeu todo mundo. Cada decisão dos criadores transformou na série icônica que a gente conhece. Encontrar o elenco perfeito foi uma das partes mais importantes e difíceis de... Os irmãos Duffer precisavam de atores mirins que fossem bons de verdade, mas que também tivessem aquela amizade de verdade, sabe? Pra história ficar convincente. A Millie Bobby Brown, a Eleven, quase desistiu de atuar antes de conseguir o papel, cara. Depois de vários testes fracassados, ela estava quase jogando a toalha. Ainda bem que ela tentou mais uma vez e arrebentou, emocionando os Duffer Brothers com a atuação dela. O Finn Wolfhard, o Mike, mandou o teste dele gravado lá do Canadá porque estava doente e não podia viajar. Que moral! O Gaten Matarazzo, o Dustin, deu um show de autenticidade, principalmente porque ele realmente tem displasia cleidocraniana, a condição que ele fala na série. O Caleb McLaughlin, o Lucas, conquistou todo mundo com a energia dele. Tipo, o moleque é um furacão. E o Noah Schnapp, o Will, foi escolhido porque ele consegue transmitir emoções fortes, mesmo aparecendo pouco no começo. Que elenco, meus amigos! O mundo invertido é um dos maiores mistérios né? Os irmãos Duffer se inspiraram nas aventuras além de várias teorias da ciência e da ficção científica. Tem um lugar chamado Underdark, um mundo sinistro que serviu de base para o mundo invertido. E a ideia de um universo paralelo não é só coisa de filme, não. Várias teorias científicas falam sobre a possibilidade de outras dimensões, tipo, imagina que louco!
O visual do mundo invertido, com aqueles lugares abandonados e monstros sinistros, foi feito para ser familiar e bizarro ao mesmo tempo, sabe? Para dar aquele frio na barriga. Os monstros, como o Demogorgon, vieram direto mas com um visual próprio da série. Para criar esses monstros, eles usaram efeitos práticos e computação gráfica, e o resultado é de arrepiar. Explorar o mundo invertido na série faz a gente pensar sobre a realidade e o desconhecido. O laboratório de Hawkins é um dos lugares mais sombrios de né? Os irmãos Duffer se inspiraram em histórias reais, como o projeto MK-Ultra, da CIA, que fazia experimentos com controle da mente nas pessoas lá nos anos 50 e 60. Tenso, né? No MK-Ultra, rolavam uns experimentos sinistros com drogas, hipnose e outras coisas para controlar a mente das pessoas. A série não só conta uma história, como também fala sobre os medos da Guerra Fria, quando ninguém confiava no governo. E o laboratório em si é tipo um personagem da história. Aquele visual frio e impessoal, com corredores escuros e sem fim, cria um clima de suspense. Cada canto esconde segredos, desde tanques de privação sensorial até salas de experimento onde a Eleven sofreu testes horríveis. Os detalhes desses cenários prendem a gente na história, sabe? As coisas que rolavam no laboratório também levantam a questão até onde a ciência pode ir, ainda mais quando o assunto é guerra e controle. A trilha sonora não é só música de fundo, não. É tipo a alma da série. Criada pelos caras do Survive, Kyle Dixon e Michael Stein, a trilha usa sintetizadores e sons eletrônicos para criar aquela nostalgia e suspense. É música pra gente voltar no tempo, tipo entrar num filme dos anos 80 ou numa máquina de fliperama. Além das músicas originais, a série usa músicas famosas dos anos 80, e cada uma é escolhida a dedo para combinar com a cena, seja para aumentar o suspense, emocionar ou dar aquele toque especial. Por exemplo, a música do The Clash virou tema do Will, adicionando mais emoção à história dele. A música também é importante para criar suspense. As batidas eletrônicas e os sons sinistros deixam a gente na ponta do sofá. A Winona Ryder, que faz a Joyce Byers, é mais que uma atriz ela é um ícone dos anos 80. Antes ela já tinha feito filmes como ela deixa a série ainda mais nostálgica e conecta diferentes gerações. A atuação da Winona como Joyce é emocionante, mostrando o desespero de uma mãe que faria de tudo para encontrar o filho. A atuação dela é forte e comovente, mostrando a dor e a força de uma mãe que não desiste nunca. Muita gente se identificou com a Joyce, tornando ela uma das personagens mais queridas da série. A volta dela para a TV foi um sucesso, marcando uma nova fase na carreira dela e mostrando que ela é uma lenda. Desde que estreou, virou um fenômeno mundial, influenciando tudo. A série não só reviveu os anos 80, como também influenciou a moda, a música e até outras séries e filmes. As roupas dos personagens, os cortes de cabelo, as jaquetas jeans viraram moda no mundo todo. E a música então? As músicas dos anos 80 que tocaram, voltaram com tudo, tocando nas rádios e conquistando novos fãs. O sucesso também é visível nos brinquedos e produtos, bonecos dos personagens, jogos de tabuleiro inspirados na série. Todo mundo quer um pedacinho